Olá, meus amigos, continuando aqui com os nossos estudos sobre nós mesmos, nossa verdadeira natureza, né? Vamos falar um pouco mais sobre o pensamento e a imaginação. Tem gente que tem um pensamento bem desenvolvido, outros têm a imaginação e outros tantos têm o pensamento e a imaginação também bem desenvolvidos. Porém, tem aqueles que ainda são muito rudes, muito atrasados, e daí as diferentes formas e níveis de pensamento e imaginação, ou seja, de energia eletromagnética. Níveis de inteligência, né? Inteligência da imaginação, inteligência do pensamento, e estamos conhecendo também inteligência do raciocínio, inteligência racional, da consciência. E assim, esse pensar e imaginar determina aqui nesse mundo nossas ações, nosso jeito de agir diante das variadas situações, né? Nossas atitudes e as consequências dessas que também encaramos, né? E que são as experiências que somos obrigados a vivenciar enquanto estivermos habitando aqui esse universo de matéria, esse mundo ilusório e apaixonante, certo? Porque por mais que soframos, né, aqui, não queremos ir embora. E quando chega a hora e o dia de ir embora, geralmente se vai com saudade, se vai sem querer, né? Se luta muito, se debate muito para poder se entregar, ou seja, entregar o corpo, né? A dona do corpo, que é a terra, a matéria, né? Então, também vale lembrar que existem algumas raras exceções, né? Tem aquelas exceções que são aqueles que estão já numa situação de doença mental muito grave, e aí eles até pensam que querem morrer, né? Pensam porque, na verdade, eles acham que morrendo vão se livrar do sofrimento. E aí tem essas exceções, né? Que pensa de ir embora, não porque queira sair do campo, do mundo, mas para se livrar das suas frustrações, das suas amarguras, das suas revoltas e etc. Certo? Lembrando que para a gente pensar e imaginar é necessário que a máquina esteja funcionando mais ou menos adequadamente. Mesmo que o mínimo possível, ou seja, temos que estar percebendo ou sentindo, né? Temos que ter pelo menos o sentir no corpo, na máquina, né? Para daí fluir. É necessário, então, estar apto, né, para pensar e imaginar. Muito embora que os pensamentos, essas transmissões que recebemos, muitas vezes são transmissões assim, que nos leva a errar muitas e muitas vezes, né? Eu não estou aqui dizendo que o pensamento é certo, que a imaginação é certa. Estou dizendo que nós vivemos, né, a maioria da população do mundo, né, dos animais racionais, pensam, imaginam, sentem, percebem o mundo. Já sabemos que tudo é vibração energética, inclusive o que pensamos, o que imaginamos, o que percebemos, né, o que sentimos, são vibrações positivas e negativas, ou vice-versa.
Todas as vibrações influenciam assim no nosso estado, nos faz sentir bem, nos faz sentir mal ou indiferentes, né? Essas energias ou vibrações são exatamente o que trocamos uns com os outros o tempo todo. Trocamos com quem convivemos, com quem nos relacionamos e até com quem nem conhecemos, não é isso? Estamos sempre vibrando, dando ou recebendo, emitindo e captando energia. E é assim o viver aqui, nesse campo farto e fértil, não é isso? Então, essas vibrações energéticas, elas operam primeiramente na mente e no corpo do sujeito, certo? Pensar, imaginar, sentir, perceber. E isso é que dá causa, né? Às ações, às atitudes e a todo o processo de comunicação entre nós, os animais racionais e até entre os irracionais, porque eles também têm essas funções, eles também pensam, só que de forma mais limitada, né? Eles também sentem, eles também têm sentimento, eles sentem dor, porque eles são de matéria, são propícios, inclusive, até mais a sentir dor. Certo? Então, todo esse processo artificial, todo o movimento, todo o processo de desenvolvimento, de evolução, é proveniente dessas mecânicas, certo? Do pensar, imaginar, sentir, perceber, né? Que são operacionalizados nessas máquinas orgânicas. Mas quem fez ou quem faz tudo isso? Quem está por trás tanto das máquinas orgânicas, que somos nós, que é a nossa aparência, né? Que é o corpo-mente, né? Quem está por trás, né? Tanto das máquinas quanto das funções das máquinas. Essas funções de pensar, imaginar, sentir, perceber, quem está por trás, né? Do corpo-mente, quem faz essas máquinas, que são nosso corpo, nossa mente, né? Essas sementes em forma de espermatozoide, de micro-organismos, quem faz? Sabemos que essas sementes surgem na Terra, essas vidas ou energias se materializam no planeta de todas as formas. Isso em cima da Terra, dentro da Terra, na água, até mesmo os que não conseguimos ver. Enfim, vamos nos ater, né? Vamos nos aprofundar, vamos estudar, refletir, né? Com relação à nossa classe, que é a classe dos animais racionais, as máquinas orgânicas, ou seja, os seres humanos. Vamos nos ater a essas sementes que geram os animais racionais e que se transformam em homens e mulheres, né, em seres humanos. Quem está no comando dessas ferramentas, dessas máquinas orgânicas de animais racionais que geram umas às outras, né? Logicamente, assim como gera e materializa, né? E materializa, mantém e até abastece essas máquinas. Qual o abastecimento? A alimentação, a comida que nós comemos, né? A alimentação que cada vivente aqui come, que é adequada à sua forma de vida, não é isso? E essa
essa alimentação, ela vai sendo preparada, né? Ela vai sendo preparada por quem? Então, nós temos que refletir sobre isso, certo? Como que essas máquinas, elas são preparadas para receber esses comandos, né? Essas transmissões, essas ordens, essas orientações através dos pensamentos, das imaginações, né? Inclusive do sentir, e assim executar as ações que executam, né? Ações que podem ser positivas e podem ser negativas nesse mundo de aparência, onde o que impera, o que reina, quem é o dono, quem é a dona, né, de tudo isso, quem está imperando, né, fazendo materializar e desmaterializar essas máquinas, né? Então vamos refletir, se as máquinas orgânicas, ou seja, os animais racionais, né, nós seres humanos, só pensássemos, só imaginássemos, só sentíssemos ou percebêssemos só coisas boas ou positivas, obviamente todas nossas atitudes seriam positivas e teriam resultados somente positivos. E a felicidade, a alegria, o amor e tudo de bom, por mais que não fosse eterno, teria um alto índice ou um índice mais elevado do que temos hoje, né? E talvez o sofrimento seria bem menos. Mas nós, estudando, vivendo, analisando, sabemos que não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. Essas ferramentas, essas máquinas orgânicas, que são os animais racionais, né? Essas aparências aqui, que nós vemos uns dos outros, né? Ou seja, essa classe, os humanos, os animais racionais, estão sempre oscilando entre o positivo aparente e o negativo. Ou seja, somos variantes. Uma hora pensamos bem, vibramos positivo, outra hora e às vezes pensamos mal e vibramos negativamente. E às vezes assim vem o pensamento bom ou positivo e às vezes vem o pensamento ruim ou negativo, né? Surge um pensamento negativo e logo depois surge um positivo. Surge uma ação positiva, mas depois surge uma ação negativa, né? E assim é o viver aqui nesse mundo. Resumindo, estamos sempre variando e nesse pensar, nesse imaginar, nesse processo mental, criamos conflitos, até mesmo conosco mesmo, né? Porque essas vibrações, esse variar da mente, uma hora ser positivo, outra hora ser negativo, uma hora ser bom, outra hora ser ruim, uma hora tá bem, tá alegre, outra hora tá triste, uma hora tá sorridente, tá amável, outra hora tá com raiva, tá irado, né? E esse variar, né, essas vibrações, nos faz sentir ou perceber as coisas positivo ou negativamente. E assim agimos ou produzimos coisas negativas e positivas. E assim sempre estamos oscilando entre o bem e o mal, né? Variando. Então o vivente vive em conflito consigo mesmo, às vezes se sentindo culpado, às vezes se sentindo frustrado, né? Às vezes achando que escolheu errado e se punindo, e assim sucessivamente, né? E
Consequentemente, esses conflitos, eles são internos e depois eles são colocados para fora, né? Externados, né? E aí começa também, consequentemente, criar conflito com aqueles, primeiramente com quem nos rodeia e depois com outros e assim com mais outros com quem nos relacionamos. Enfim, a vida, o viver é conflituoso, né? Então, quem está conduzindo tudo isso? Quem está por trás do pensamento, da imaginação, dos sentimentos, das percepções, de tudo isso? Né? Quem está no comando, conduzindo esse sistema operacional das máquinas orgânicas? Porque muitas vezes essas máquinas orgânicas são autodestrutivas, né? Por quê? Por que elas são autodestrutivas? Por que elas, né, os seres orgânicos, nós, né, que nascemos aqui, nos materializamos aqui como uma cimentinha, um espermatozoide, e aí, depois de sermos gerados, né, nascemos no mundo, né, e aí nos tornamos pessoas de índoles boas ou más, né? Por que de tudo isso? De onde vem o comando dessas máquinas que opera através do pensamento, da imaginação, dos sentimentos, né? Da percepção? De onde vem os pensamentos suicidas? Os pensamentos que ativam sentimentos pervertidos, né? De onde vêm esses pensamentos? Como a vontade de se fazer certas aberrações, né? Desejos incontroláveis que muitas vezes levam um pai a abusar de seus filhos. O que será isso? De onde vem? Né? Você está curioso? Você nunca teve curiosidade? Você nunca olhou assim para dentro de si mesmo e nunca viu como é que você pensa? O que é que você pensa? Suas vontades? Nunca te deu vontade de conhecer a si mesmo, de se aprofundar, de saber mais do porquê, né? Do porquê que você sofre, do porquê que você vive aqui e tem que abandonar tudo e ir embora, do porquê que nós temos que nos separar de quem a gente ama, né? Então, são muitas questões e a gente sempre vem dizendo que tudo é Deus, né? A gente sempre vem dizendo que tudo está nas mãos de Deus e a gente vai sempre colocando Deus como que Deus esteja à frente de tudo isso aqui. Mas será que está mesmo? Como é que uma criancinha de meses, né, muitas vezes, aparentemente nunca pecou, né, e é altamente torturada, violentada, né, por que uma mãe pensa de abandonar um filho, né? Quer dizer, são muitas questões que o ser humano tinha que ter curiosidade. E tinha que ter já entendimento que Deus, puro, limpo e perfeito, com certeza não está no comando disso aqui. Pelo menos diretamente não está. Porque se tivesse, o ser humano era eternamente feliz. Se não somos felizes, se a vida é cheia de turbulência, se todo mundo que vive aqui sofre, então tem algo de errado que nós precisamos saber, certo? Então, vamos aqui que eu sempre escrevo tudo antes, né? Estudo, analiso, reflito e venho aqui
passar para vocês, né, para a gente refletir junto, né, refletir junto nessas questões. Então, de onde vem o desejo, né, de muitos querer um mundo melhor, de se dedicar a uma causa altruísta, né, e de repente se deixar levar pela ganância e se corromper, né? De onde vêm as transmissões, os pensamentos, as vontades, os desejos daquelas máquinas orgânicas, ou seja, daqueles seres humanos, né, que espancam seus semelhantes até a morte, né, ou que tem prazer em assassinar, né, em exterminar com a vida, né, aqueles torturadores. Quem é que está no comando, né? Por que eles têm essas vontades, esses desejos? Não é isso? De onde vêm esses pensamentos? Por que os políticos muitas vezes têm até boa vontade, mas de repente cai na esparrela, né? Toma certas decisões que prejudicam milhares de pessoas, né? De onde vêm esses pensamentos, né? Então, a gente tem que ver que, inclusive, não é só a sociedade no sentido de, vamos dizer assim, dividida do jeito que é entre as pessoas que estão, que têm um nível educacional, né? Essas pessoas, elas também têm pensamento negativo, elas também erram, elas também fazem coisas absurdas, né? Isso eu estou dizendo isso para você não pensar assim, é falta de educação. Não. A violência, a dor, as coisas ruins, elas estão presentes em todas as camadas sociais, certo? Inclusive, estão presentes também nos meios onde aparentemente não deveria estar, porque, por exemplo, nas igrejas, nas congregações, né, nas religiões, onde as pessoas estão ali, muitas vezes, buscando a Deus, e de repente lá mesmo, algumas dessas pessoas são obsidiadas, né, são orientadas, são comandadas, né, através do pensamento e cometem absurdos, escandalizando inclusive o local onde estão inseridos, certo? Por que será que acontece tudo isso? Então, porque se fosse Deus que tivesse no comando aqui, né? Porque Deus é puro, limpo e perfeito, né? Se fosse Ele que tivesse no comando dessas máquinas orgânicas, né, desses animais racionais, desses seres humanos, ou seja, da humanidade em geral que aqui vive, não haveria pensamento ou imaginação, ou sentimentos, ou percepções ruins, negativas, impuras, né, sujas, né? Não teria miséria, nem injustiça. Aqui ninguém cairia em desgraça, certo? Muito menos aqueles que pensam, inclusive, de forma altruístas, né? Como aqueles que estão à frente das instituições, os idealistas, os homens considerados como homens ou mulheres de fé, né? Os grandes cientistas ou políticos, os magistrados e outros que lutam para assumirem o comando dos países e de instituições renomadas, né? E de repente cai na esparrela, faz coisas absurdas, erram muito,
né? Praticam coisas uns contra os outros, né? Então, se fosse Deus que estivesse à frente, não seria dessa forma. O que eu quero dizer é que em todas as classes sociais temos, sim, pessoas atuadas, né? Obsidiadas, doentes, algumas que já estão ultrapassando todos os limites da normalidade, que aparentemente ou socialmente são chamadas ou vistas como pessoas de bem, porém por dentro são verdadeiros monstros vestidos de gente, certo? Suas práticas, quando vêm à tona, surpreendem até aqueles que os rodeiam. Por que disso tudo? Porque aqui nesse mundo existe tanta maldade, né? Tanto tormento, tanto sofrimento. Muitos há milênios buscam as respostas que só agora, no terceiro milênio, são esclarecidas de maneira detalhada e simples no livro Universo em Desencanto. É necessário desenvolver o raciocínio para despertar e se libertar das trevas, da ignorância, ou seja, da inconsciência do ser. Então, se você, como eu, também vem já percebendo, vem já reconhecendo, né? Vem já se desiludindo, entendendo que esse mundo de matéria, além dele ser um mundo dos sofredores, dos pensadores imortais, né? É um mundo em que nós estamos hoje, mas não estaremos amanhã. E precisamos saber, antes de chegar o momento de partir, para onde iremos, de onde realmente somos, a nossa verdadeira natureza, o que estamos aqui encantados, porque é assim que nós estamos aqui. Eu convido você a conhecer e estudar o nosso livro. Esse aqui, o livro Universo e Desencanto. Esse livro aqui você vai encontrar todas as respostas. Você vai saber o que é essa essência eletromagnética, positiva e negativa, que comanda o ser humano. E como se libertar e se tornar quem realmente somos, assim como fomos realmente criados no nosso mundo de origem. Vale a pena conhecer. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.